Olá, povo de Deus da Diocese de Balsas. Estamos aqui para dar abertura a uma série de vídeos sobre o Concílio Vaticano II, do qual celebraremos 60 anos do seu término em 2025. Foi em 1959 que o Papa João XXIII anunciou a decisão de convocar um novo concílio, o Concílio Ecumênico Vaticano II. Assim começa a história de um acontecimento destinado a plasmar o rosto do catolicismo no século XX e assinalar as comunidades cristãs do mundo inteiro. O Concílio Vaticano II foi um acontecimento tão fascinante quanto imprevisto, que nos interessa e nos marca profundamente. 6 décadas após, podemos nos perguntar o que se conhece hoje do concílio, de seu desenrolar, de seu significado. Ainda existe o entusiasmo que havia caracterizado o seu início? A gente sabe que é evidente que muitas coisas mudaram profundamente no contexto social, eclesial, graças a todo um processo ativado pelo concílio. É oportuno tentar tornar acessível o Concílio Vaticano II e seus documentos também para quem não teve a sorte apaixonante de vivê-lo. Com isso, não se pretende relegá-lo ao passado, mas antes propor às novas gerações chegar a um conhecimento criticamente correto da atualidade e do seu significado. Através dos documentos produzidos é notório o crescimento em conhecimento e consciência da teologia católica. A quantidade de informação sobre a mudança que aconteceu no Vaticano II é provavelmente mais do que a teologia católica esperava e talvez mais do que a Igreja, como instituição, estava pronta para assimilar. Nas palavras de Paulo VI, o Concílio Vaticano, mais do que um ponto de chegada, é um ponto de partida para tantos objetivos da missão da Igreja. É importante destacar que o Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral eclesiológico. 2 palavras-chave nos ajudam a entendê-lo bem. Uma delas é adornamento, atualização, renovação, rejuvenescimento e diaconia, serviço e diálogo. A segunda palavra é corresponsabilidade e participação. Dizia o cardeal Dom Aloysio Loscheider que o concílio não veio para definir ou para condenar, mas sobretudo para servir e salvar. João Paulo II descreveu que o concílio como a grande graça que beneficiou a Igreja do século XX. Ele foi a grande graça. Nele se encontra uma bússola segura para nos orientar no caminho do século que começa. Podemos concluir dizendo que o concílio foi uma grande ação do Espírito Santo que ilumina e que guia a Igreja. Aqui vamos tratar do livro 1, parte 4, do Concílio Vaticano II sobre a liturgia. As principais reformas produzidas pelo Concílio Vaticano são, primeiro, a reforma litúrgica. Um dos principais documentos aprovados pelo Concílio Vaticano II é a Sacrosanto Concílio, resultado de uma longa caminhada desde o movimento litúrgico até os debates conciliares, passando por Odocássio, Romano Guardini, com sua obra O Espírito da Liturgia, amplamente difundida. Uma das afirmações centrais da Constituição visava encorajar a participação ativa dos fiéis na liturgia, que é fonte e ápice da vida cristã. Para alcançar esse objetivo, já em 1964, o Papa Paulo VI instituiu um conselho para colocar em prática a Constituição sobre a Sagrada Liturgia. A segunda reforma é a reforma da Cúria Romana, especialmente na Congregação do Santo Ofício. Era uma congregação que remontava ao Concílio de Trento e tinha como propósito específico a preservação integral da fé contra heresias, e hereges. Paulo VI mudou o seu nome para Congregação para a Doutrina da Fé. Em vez de punir os erros dos hereges, foi encorajado a promover a transmissão de uma visão integral e bela da fé católica. Os funcionários, por exemplo, da congregação são teólogos de todo o mundo católico.
Terceira reforma, as conferências episcopais. Elas remontam à segunda metade do século XIX. Os bispos de diferentes áreas linguísticas, diferentes países, sentiram a necessidade de se reunir para trocar experiências e implementar iniciativas conjuntas. Com o concílio, elas ganharam uma relevância decididamente maior. Neste sentido, a Constituição sobre a Igreja não só reconhecia o governo dos bispos em suas respectivas dioceses, mas também lhe conferia a responsabilidade de difundir o Evangelho no mundo. Os bispos foram chamados a colaborar com o Papa no governo da Igreja Universal. Duas limitações, porém. De um lado, deveriam respeitar a autonomia de cada um dos bispos e suas dioceses. Por outro lado, elas não podiam se opor às prerrogativas do bispo de Roma como garantidor da unidade e da universalidade da Igreja. Quarta reforma, o Sínodo dos Bispos. Em 15 de setembro de 1965, primeiro dia da quarta e última sessão do Vaticano II, Paulo VI anunciou a instituição do Sínodo dos Bispos. É o desejo de uma colaboração mais estreita entre Santa Sé e os bispos. Neste tempo se organizou a Assembleia Geral Ordinária, que aborda problemas gerais da Igreja, mas não em caráter de urgência. As reformas promovidas pelo Vaticano II não terminam com a morte de Paulo VI, mas adentraram ao longo do pontificado de João Paulo II, que participou assiduamente do Concílio Vaticano II. Fazia-se necessário adaptar estas duas grandes obras do espírito do concílio. As novidades bíblicas, teológicas, eclesiológicas, litúrgicas, morais, pastorais e, sobretudo, a nova sensibilidade eclesial precisavam ser incorporadas ao patrimônio da catequese da Igreja e também do direito canônico em vista da salvação das almas. E o que a gente se propõe aqui, portanto, a falar como uma expressão da esperança é o próprio Deus que quis manifestar o seu rosto a cada homem e a cada mulher. Para tanto, a gente se volta para um documento muito especial da Igreja, do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum. Quando a gente pega, por exemplo, no primeiro capítulo, está lá dizendo: aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar a si mesmo. Ou seja, Deus quis. Ele quis se revelar aos homens e às mulheres de boa vontade, sem excluir sequer de má vontade. E a finalidade desse seu querer é este: para que todas as pessoas pudessem participar da sua natureza divina. Então Deus quis se manifestar, se revelar, para que os homens e as mulheres pudessem participar da sua natureza divina. Obviamente que, uma vez que ele se manifesta, ele é o revelador, e a este revelador cabe-nos a obediência na fé. Pela revelação divina, quis Deus manifestar-se e comunicar a si mesmo, e os decretos eternos de sua vontade a respeito da salvação dos homens. Então nota-se que há uma finalidade precisa da revelação de Deus, a salvação dos homens. Para tanto, ele usa de um expediente fundamental. Qual? A palavra de Deus. É pela palavra de Deus que ele se comunica a todos nós. E aí nós poderíamos nos perguntar: o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, segundo a Dei Verbum, é a Escritura, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Foi Deus inspirador dos dois testamentos, e um necessariamente depende do outro. Se por um lado o Primeiro Testamento fala de uma promessa,
o Novo Testamento é a realização dessa promessa. É como a porta e o portal. Sem a dobradice, não faria sentido nenhum. Inspiração. Esse é um dos temas contidos nos subsídios do Concílio Vaticano II, que será trabalhado em 2025, o ano do jubileu, que traz como tema Peregrinos da Esperança. Nós fomos catequizados, aprendemos que a Bíblia é palavra de Deus inspirada, é palavra inspirada por Deus. Mas nós também vemos que essa palavra inspiração é usada muitas vezes em outros contextos, no contexto da arte, da música, do esporte. Quando alguma pessoa pratica uma ação mais elaborada, com mais qualidade, que traz um resultado mais positivo, mais eficaz, tende-se a dizer que essa pessoa está inspirada, que ali houve uma inspiração. Mas voltando para o campo religioso, como sabemos, como vamos identificar quais são os sinais que vão nos mostrar que a palavra contida na Bíblia contém inspiração? A palavra, ela comunica. Existe quem escreve e existe o leitor. Então, quem escreve vai colocar ali toda a sua inspiração, todas as suas virtudes, o amor, o seu conhecimento que vem do próprio Cristo. E quem lê precisa receber tudo isso que está contido ali. Para isso, ela precisa conhecer, valorizar, respeitar e amar o autor. Então, disse que a palavra contém inspiração quando existe essa conexão entre quem escreve e quem lê. Quando o leitor respeita, ama, acredita e coloca em prática as orientações do escritor. Então, inspiração é conexão entre o autor e o leitor. Vamos conversar um pouco sobre a Sagrada Escritura na vida da Igreja, sobre o documento Dei Verbum, aprovado no Segundo Concílio Vaticano e que trata da revelação de Deus através das Sagradas Escrituras. A partir da Dei Verbum, tivemos um amadurecimento e passamos a ter uma nova visão da Palavra de Deus. E é neste mesmo documento, Dei Verbum número 2, que vemos a seguinte frase: em virtude dessa revelação, o Deus invisível na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e com eles convive, para os convidar e admitir a comunhão com Ele. Então vejam a força e a relevância dessa frase. Um Deus que quer se revelar, quer se dar a conhecer e que se faz presente através das ações junto ao seu povo. A Dei Verbum aumentou e reforçou a necessidade do conhecimento da Palavra de Deus, da importância dos estudos bíblicos na vida do povo de Deus e da Igreja. Podemos dizer então que a Dei Verbum nos apontou um novo horizonte pastoral. Horizonte é tudo aquilo que está além dos nossos olhos e olhando para frente podemos entender e ver como a Palavra de Deus pode nos ajudar a crescer e melhorar a nossa caminhada. O convite é acolher a Palavra de Deus e sermos doces ao Espírito Santo. Há uma relação inseparável entre as Sagradas Escrituras e a Igreja. Não há igreja sem Bíblia. Precisamos dos fundamentos da palavra para seguir a nossa caminhada. Por outro lado, também não podemos ter só a palavra sem estarmos ligados à nossa comunidade, à vida pastoral. Graças a Dei Verbum, a Igreja viu florescer novos carismas inspirados pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então essa palavra que é viva e eficaz direciona a nossa caminhada. Todos os grupos, movimentos pastorais necessitam da Palavra de Deus para seguir adiante com firmeza e clareza. E nós, todos nós, somos testemunhas dessa palavra, do amor de Deus conosco e, portanto, temos a missão de levar adiante com sabedoria, clareza e muito amor, alcançando todas as nossas comunidades. Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade
a meditação a partir do 6º volume dos cadernos do Concílio Vaticano II, em vista à preparação do jubileu de 2025, queremos refletir o tema proposto por este volume, a liturgia no mistério da Igreja. Se este volume dos cadernos do Concílio Vaticano II fala para nós sobre liturgia, então ele nos convida a voltarmos à leitura, à meditação e ao estudo da Constituição Sacrosanto Concílio. Sabemos que este documento, Sacrosanto Concílio, foi o primeiro a ser aprovado pelo Vaticano II. Nele, nós lemos que a liturgia é a alma da Igreja, que a liturgia dá vida à nossa Igreja e que a liturgia emana a missão que cada um de nós é convidado a desenvolvermos, a assumirmos após cada liturgia celebrada, seja a Santa Missa, a celebração da palavra ou até mesmo os sacramentos, ou ainda mais as paraliturgias que nós celebramos no dia a dia de nossas comunidades. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia no mistério da Igreja. Sabemos que liturgia é a ação em favor do povo, que mistério é aquilo que nós celebramos, pois Deus celebrou para nós em primeiro lugar, se encarnando, vivendo em nosso meio, desenvolvendo uma missão a qual somos chamados a também desenvolvermos nos dias atuais e, sobretudo, nosso Senhor quis em nosso meio viver a paixão, a morte e a ressurreição. Mistério pascal esse que nós atualizamos a cada liturgia celebrada. E somos convidados a viver como ressuscitados, dando testemunho do Pai que nos envia. Então, este 6º volume dos cadernos do Concílio Vaticano II nos convida a sermos peregrinos da esperança a partir dos atos litúrgicos. Celebremos o jubileu de 2025. O mistério da Igreja, parte 1. O 5º número do primeiro capítulo tem por título O Reino de Deus e essa relação entre a Igreja e o Reino de Deus. Nesse caso, nós podemos afirmar que é Cristo o fundador e o fundamento da Igreja. Essa deve ser a nossa primeira compreensão e noção do Reino de Deus. Vejamos com atenção a relação entre Jesus e a Igreja. Isso é de fundamental importância. A Igreja não é um clube que nós fundamos por conveniência espiritual, não é uma agregação simplesmente humana. São pessoas reunidas por iniciativa de Deus. Nesse caso, Jesus Cristo funda a Igreja, dá início à sua Igreja, anunciando o reino de Deus. Segundo o concílio, podemos afirmar com toda clareza que a Igreja é no mundo o germe, início desse reino na terra. A Igreja não é o reino e plenitude, a santidade da Igreja, que vem da Santíssima Trindade, se encontra nas pessoas mescladas com o nosso pecado. Portanto, a Igreja é formada de um povo santo regenerado pelo sacramento do batismo, alimentados pelos demais sacramentos. Mas é um povo também pecador, de tal modo que na vida da Igreja, santidade e pecado se encontram mesclados. Por isso a Igreja não é ainda o reino em sua plenitude, na sua perfeição, que será na consumação da obra de Deus. Jesus dá início ao reino com sua pessoa, sua encarnação, seus ensinamentos, os milagres, sinais que ele mesmo realiza. E é o sinal máximo dessa realização é o mistério pascal, onde ele se manifesta claramente aos homens nas palavras, nas obras, na presença de Cristo. Está presente no concílio que o reino se manifesta na própria pessoa de Jesus,
Filho de Deus, Filho do homem, que veio para servir e dar a vida. Tudo isso nos faz ver que o reino de Deus não é simplesmente uma causa, mas sim a causa do amor, da justiça, da paz, da promoção da dignidade humana e da defesa. Tem alguns elementos que podem ser chamados de causa do reino de Deus também, mas o reino em si não é uma causa, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus reina nesse mundo. Portanto, a primeira coisa a ser superada é essa dicotomia, essa separação entre igreja e reino. A igreja não é plenamente o reino, é também verdade que a igreja não é uma realidade alheia e indiferente, mas ela é o reino começado nesse mundo. O segundo ponto muito importante é compreender que a igreja não é uma criação meramente humana, é uma criação de Deus, formada por seres humanos. Por isso é possível afirmar que Jesus Cristo é o fundador e o fundamento permanente da igreja. Parte 2 desse mistério nos diz a frase que representa tudo isso, que a igreja é em Cristo como sacramento, ou sinal de instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A partir daí, dá-se a relação entre igreja com a Trindade, não é como uma fuga do mundo, mas reforça a identidade missionária da igreja. O Filho é enviado e o Espírito é enviado. A igreja participa desse envio e dessa missão. A Dei Verbo, importante documento criado para a palavra de Deus chegar a outras fronteiras, criou 2 ramos. O primeiro, a relação com o ecumenismo, o trabalho junto com nossos irmãos de outras denominações cristãs. Um outro passo importante foi o diálogo com os judeus, antes visto como um problema, hoje visto como irmãos nossos anteriores, porque através dos judeus podemos descobrir os nossos pais e mães da fé. Um outro passo importante foi o estudo da palavra de Deus, onde todos nós somos convidados a conhecer e colocá-la em prática. E os primeiros destinatários são os bispos, os padres, sacerdotes, religiosos, os ministros da palavra, os catequistas, e quem recebe são todo o povo de Deus. Como diz o Papa Francisco, é impossível pensar em uma catequese que não pense, que não reflita, que não conheça a palavra de Deus. É importante beber da fonte, é importante que nós conheçamos a palavra de Deus e coloquemos em prática, pois assim é a missão da igreja, alimentar os fiéis para crescer no amor a Deus e ao próximo, pois é na igreja que bebemos, nos alimentamos e saciamos a nossa sede. O desejo do Papa é sempre nos anos do jubileu, os desejos dos papas levarem à frente o estudo das constituições. Então, no ano 2000, no 2000 ano do nascimento de Jesus, o Papa João Paulo II, ele chamou o Dom Rino Fisichella, e aí disse para ele que queria, o desejo dele era que fosse estudada as grandes constituições. Então, Dom Rino promoveu muitos debates teológicos, seminários. E nesse ano, o Papa Francisco chama o Fisichella e disse que queria que ele fosse estudada as constituições. E aí, antes dele retrucar ali o Papa, mas Papa, no ano 2000, o Papa João Paulo II nos pediu para estudar as constituições. Aí o Papa Francisco disse, só que eu não quero grandes seminários, eu quero que chegue na mão do povo. Por isso esse espaço aqui, junto com as cartilhas elaboradas, é de suma importância. E o espaço a mim dado sobre a liturgia é de grande importância falar, pois é a primeira Constituição do Concílio Vaticano II, e pegar o mistério da Igreja para nós vermos a presença de Cristo na pessoa do ministro, na Eucaristia, nas espécies do pão e do vinho,
na assembleia, na palavra, simplesmente para nós guardarmos isso no coração. A liturgia como mistério da igreja que nos apresenta, né, a presença de Cristo. Então, ir na igreja e poder na assembleia sentirmos que Jesus está ao nosso lado como presença é de uma celebração de grande espiritualidade. A Sagrada Escritura tem uma importância extrema e o crente deve experimentar o seu gosto vivo e saboroso. Vale lembrar que o anúncio litúrgico da palavra é uma ação distinta da leitura pessoal da Bíblia e pede um tempo, um lugar, um caminho próprio. O tempo é o ano litúrgico, o lugar é a assembleia, o caminho é o anúncio pelos ministros litúrgicos no ambão. Segundo a Sacrosanto Concílio, é enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia, porque é a ela que se vão buscar as leituras que se explicam na homilia e os salmos para cantar com seu espírito, e da sua inspiração nasceram também as preces, as orações e os hinos litúrgicos. A palavra nunca é uma realidade abstrata, ela passa pela realidade sensível da vida. Ela toca a carne, ela tem cheiro e tem gosto. O sabor da palavra de Deus é proclamado nas celebrações e comunicado nos textos de um jogo simbólico ritual. Essa é a forma de vivenciarmos em cada celebração litúrgica, ao celebrarmos então por meio da liturgia da palavra. Porque na nossa celebração eucarística é essa atualização do evento fundador da nossa fé, que é a morte, a ressurreição do Senhor. Porque a palavra de Deus na Sagrada Liturgia é algo vivo e atual. E o missal, unindo ao lecionário, concretiza tudo isto. Os parágrafos levam-nos a conhecer a importância da promoção litúrgica na vida da diocese e, consequentemente, na vida das paróquias. O texto vai nos dizer que a liturgia é um dos espaços mais significativos, perfumados e saborosos que a comunidade pode vivenciar, percorrer e experimentar. Nela, nós podemos experimentar e celebrar a centralidade de nossa fé que está no mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. O caderno número 8 traz algumas referências ou pontos de partida. A primeira delas é o sentido, o zelo e o cuidado com os processos de adaptação e inculturação litúrgica, principalmente depois do Concílio Vaticano II. A segunda diz respeito ao bispo, que é a principal referência no zelo pela liturgia e na promoção da unidade tanto na diocese quanto nas particularidades de cada paróquia. A terceira referência é a paróquia com a sua vida litúrgica ligada com o bispo diocesano, tornando-se então expressão da vida em comunhão. A quarta e última referência está na percepção da providência divina no processo de reforma litúrgica, com o intuito de promover a participação ativa, consciente e frutuosa do povo de Deus nas ações litúrgicas. É perceptível que hoje a liturgia vive uma profunda crise com os extremismos, com os riscos de compreendê-las e torná-la como algo próprio, que é minha, que é sua, esquecendo que a liturgia é da Igreja. Viver a liturgia na paróquia é um chamado para trazer a centralidade do mistério pascal para a vida das nossas comunidades, como enfatiza a Sacrosanto Concílio. A liturgia não é apenas um ato ritualístico, mas uma vivência profunda da fé, atualizando os acontecimentos bíblicos em nossa vida cotidiana. Desde os movimentos litúrgicos do século XX até hoje, figuras como a de Gregório Magno e iniciativa como a criação de comissões de liturgias a nível nacional, regional, diocesano e paroquial
buscaram promover celebrações mais conscientes, ativas e mais frutuosas. Essas comissões elas operam em diferentes níveis, como já mencionado, em nível nacional, nível regional, nível diocesano e nível paroquial, articulando as ações para fortalecer a comunhão e a participação do povo de Deus. Aqui no Brasil, essas experiências surgem também a partir da criação de novos grupos, como Rede Celebra, as Associações de Liturgias do Brasil, a ASLI, também o Centro de Liturgia Dom Clemente SNAT, que refletem sobre esse compromisso de fortalecer a liturgia no nosso país. O Papa Francisco reforça a urgência de uma formação litúrgica sólida, destacando que a liturgia deve ser vivida como um encontro entre o humano e o divino, tocando os corações por meio dos ritos, das orações e dos símbolos. Para isso, se faz necessário investir em formações litúrgicas para os agentes pastorais, assim como também investir em novos liturgistas com formação acadêmica e uma organização que valorize ainda mais tanto os aspectos litúrgicos, teológicos, quanto a prática das celebrações. Nas comunidades paroquiais, o papel da comissão litúrgica é essencial para envolver todos no processo e todos na celebração do mistério pascal. A música, o espaço litúrgico e a pastoral devem ser planejados para refletir a beleza e a profundidade da fé cristã, superando o formalismo e promovendo a unidade. Que este estudo nos inspire a celebrar a liturgia como um caminho de amor, comunhão e renovação espiritual em nossas comunidades, sempre com o objetivo de expressar o coração de fé cristã, Cristo presente e atuante em nossas vidas. Trazemos o sentido de rito. O rito, ele é pertencente ao cotidiano da vida humana. Nosso dia a dia vai sendo ritualizado. E este rito é que dá ritmo à nossa vida, mas também à nossa fé. Dentre tantos ritos conhecidos, um em particular nos é bem próximo, que é o rito do mistério eucarístico, ou que nós conhecemos como a Santa Missa. Por vezes, o rito, mas também o mistério próprio da Eucaristia, pode ser deturpado, mal interpretado e incompreendido. Porque estudiosos afirmam que a modernidade, o homem e a mulher moderno, hoje tem dificuldade de dar sentido aos símbolos, de dar sentido aos mistérios. Por isso, para muitos, a Santíssima Eucaristia ou o mistério eucarístico talvez tenha um contexto diferente ou até mesmo uma interpretação, um sentido diferente da sua realidade. Vale ressaltar que a Eucaristia é a congregação, a comunhão de uma assembleia que se reúne em torno do corpo de Cristo para com ele sermos um só. Por isso, aqui não deve existir a divisão de bons e maus, aqueles que podem ou não podem comungar. Isso é distorcer o real sentido da Eucaristia, que convida a todos e cada um para esta comum união com o corpo de Cristo. Portanto, o rito eucarístico, o mistério em si, por isso que quando nós falamos do mistério eucarístico, nós queremos justamente remeter a isso. O mistério é aquilo que é revelado no tempo oportuno para a pessoa oportuna. E a Eucaristia é a ação de graças. Por isso, celebrar a Eucaristia é celebrar a ação de graças daquilo que foi revelado no tempo oportuno para as pessoas oportunas. Por isso, todos nós somos convidados a participar do banquete do Cordeiro, de participarmos da Assembleia Santa da Igreja, com os ritos, com seus mistérios. O mistério pascal de Cristo constitui o centro, o coração, a alma da vida da Igreja. E ao longo desses 2000 anos, a Igreja sempre celebrou, tornou célebre esse mistério pascal por meio de ritos e de preces, organizando aquilo e estruturando aquilo que nós chamamos de divina ou sagrada liturgia. Esse mistério pascal é celebrado na liturgia em diversas modalidades. Os sacramentos, cujo cume, ápice, ponto mais alto, mas também o fundamento de toda a vida cristã é a Eucaristia, cume e fonte através dos sacramentais e também na liturgia das horas. A liturgia das horas é um modo concreto da Igreja responder ao desejo de Jesus Cristo
de que oremos sem cessar, como também seguimos o conselho do apóstolo, que devemos rezar em todos os tempos, elevando a Deus mãos santas para responder a esse apelo de oração contínua, constante à Igreja. Começou a organizar um ciclo de oração que nos envolve toda a jornada, assinalando desde o começo até o fim do dia. Inicialmente, 3 horas marcavam concretamente essa vida de oração da Igreja. O ofício chamado de matinas ou chamado de vigílias, celebrado de madrugada antes do nascer do sol. O ofício celebrado de manhãzinha quando o sol vai nascendo, chamado de laudes. E o ofício celebrado no declinar do sol, chamado de vésperas. Entre essas horas, a partir do candelário horário, descrito na Sagrada Escritura, ligados ao evento da salvação, a Igreja começou a celebrar outras 3 horas, às 9 da manhã, lembrando Pentecostes, ao meio-dia, fazendo memória de quando o Senhor foi preso, a cruz, a sua crucificação, e às 3 da tarde, quando o Senhor, rendendo seu Espírito ao Pai, expira e o comunica a nós na cruz, segundo a narrativa joanina. Assim nós temos formado praticamente o primeiro ciclo, o primeiro grande ciclo. Nesse ciclo, nós temos 2 endereços. Podemos dizer assim, surgiu um ciclo das catedrais e um ciclo monástico. O ciclo das catedrais, cujo endereço e cuja celebração girava aos ministérios, o bispo, os presbíteros, os diáconos, leitores, acólitos, cantores, turiferários, etc. Um ofício também muito celebrado com ritos, procissões, cantos, etc. E o ofício monástico, o ofício com outra distinção, mas destinado à recitação completa do saltério. Em ambos os endereços, o coração era sempre, é sempre, a recitação dos salmos. No ofício das catedrais, os salmos eram fixos, para que as pessoas pudessem decorar e cantar os salmos mais livremente. No ofício monástico, os salmos eram corridos para rezar um dia ou numa semana os 150 salmos. Com o período da monastização das catedrais, os ofícios celebrados nesses ambientes se tornaram sempre mais parecidos com o ofício celebrado nos mosteiros pelos monges, deixando como primeiro sinal a ausência ou a não possibilidade de participação do povo a esses ofícios, por 2 razões básicas. A primeira é a língua, enquanto os monges comunicavam a cantar em latim, com a melodia gregoriana, difícil de ser executada por um grande grupo, pelo povo. As pessoas já não estavam mais falando latim e já não entendiam mais o latim. O segundo elemento, o número de horas. Enquanto as catedrais conservavam basicamente 2 horas, manhã e tarde, cotidianamente, e nos domingos, a solenidade, o ofício das vigílias, os monges rezavam às 7 horas, o período de monastização da liturgia das horas. Outro elemento de pouca importância foi a sacerdotização dos ministérios ordenados e a obrigatoriedade da celebração das horas, mesmo que individualmente isso assinalou especialmente para o clero diocesano. O nascimento de um livro resumiria toda a celebração do ofício, chamado de breviário, cujo objetivo era que o sacerdote tivesse à sua mão, de forma abreviada, todas as orações que ele precisava dizer ao longo da jornada.
a tal ponto que a ideia ou o conceito de liturgia das horas, uma liturgia para celebrar, assinalar e santificar as horas do dia, foi reduzida à ideia de um livro a ser recitado a qualquer hora do dia. A liturgia das horas é considerada uma oração de Cristo e também da Igreja, destinada à santificação do tempo. Essa oração é um ato contínuo que une a Igreja ao louvor a Deus, pois Cristo, como eterno sacerdote, sentado à direita de Deus Pai, intercede constantemente pelo seu povo e pela Igreja. Ele, Cristo, Senhor, une a si a Igreja, que é a sua esposa, em um louvor perpétuo. O objetivo, então, central da liturgia das horas é a santificação do tempo, concretizando-se nas horas celebrativas regidas pela própria liturgia das horas. Então, dentro desse objetivo, podemos olhar e destacar também os elementos constitutivos da oração da liturgia das horas. Primeiro a ser destacados são os salmos, considerados o coração da liturgia, pois formam a base da oração da Igreja. A celebração das horas é fundamentalmente uma reunião da Igreja para cantar os salmos, que são acompanhados também pelas antífonas. E o que são as antífonas? São pequenas frases que são ditas antes e depois dos salmos, servindo para dar a tonalidade ao salmodia. E ela pode ser de diferentes tipos, bíblicos, narrativos, históricos e também eclesiásticos. As leituras e os responsórios também compõem o elemento que não pode faltar na liturgia das horas. As leituras, elas incluem breves e são leituras para as horas diurnas, ou seja, para as laudes e para as vésperas, e as leituras longas para o ofício das leituras, que são uma oração mais densa, mas que também é composta pela liturgia da palavra, pela leitura das Sagradas Escrituras, melhor dizendo. Depois o responsório, os responsórios, que são frases cantadas responsorialmente após cada leitura, que permitem uma interação da Assembleia durante a celebração, que nós somos participantes, e todo esse conjunto de fato nos ajuda assim a participarmos inteiramente da celebração da liturgia das horas. Depois nós temos os hinos e as intercessões, que compõem também os elementos. Os hinos, eles não são, que é bom ressaltar, que eles não são considerados elementos bíblicos, mas tem uma tradição importante da liturgia, especialmente desde o século XIII, que ajuda assim a melhor rezarmos, a melhor celebrarmos a liturgia das horas. Eles servem como canto de entrada, ajudando a definir o tom da liturgia do dia e ressaltando os aspectos de festividade também, ou seja, olhando o tempo litúrgico que nós estamos vivendo, que nós estamos celebrando. As intercessões, que são as nossas preces, essas preces do ofício da manhã são invocações de louvor, enquanto no ofício da tarde são intercessões que pedem ajuda divina para toda a humanidade. E aí nós vemos essa comunhão que é importante também para nós. A prece vespertina, por exemplo, sempre inclui uma intercessão pelos defuntos, aquilo que nós rezamos e também acreditamos. Outro elemento essencial na liturgia das horas é a importância do silêncio, pois ele é, de fato, elemento ritual da liturgia das horas. É crucial para todas as celebrações. Deve permitir, assim, um momento de meditação e atenção à palavra de Deus, essencial para a ruminação da liturgia meditada naquele dia. Portanto, temos aqui a estrutura da liturgia das horas, celebrações de laudes e vésperas, e a estrutura inclui uma introdução, um hino, a salmodia, a leitura, o responsório, o cântico evangélico, manhã o benedicto, à tarde o magnífica, preces, orações, a oração coleta, a bênção e também a despedida. Já nas horas menores, que nós temos dentro da liturgia das horas, inclui a introdução, cantos dos salmos, leitura breve, responsório e oração destinada àquela hora, seguindo da conclusão
e também da despedida. Portanto, temos aqui a liturgia das horas, né? Essa forma, como disse no início, que a Igreja nos oferece para melhor vivermos a nossa espiritualidade. Tem como finalidade, né, despertar em nós, né, essa oração, o desejo de rezar sempre mais, e que a nossa oração possa produzir frutos abundantes para a salvação de todos, culminando em um agradecimento a Deus pela obra da salvação em Jesus Cristo, reconhecendo o seu louvor e majestade por todos os séculos dos séculos. Amém. O ano litúrgico, diferentemente do ano civil, ele se inicia depois da festa de Cristo Rei do Universo, que também é quando se encerra o ano litúrgico, porque no mesmo dia se encerra o ano litúrgico e se inicia o novo ano litúrgico. E acontece, 4 semanas antes do Natal, porque também é quando se inicia o Advento. O ano litúrgico, ele é dividido em Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e Tempo Comum. E nesse vídeo hoje nós vamos estar falando sobre o Natal. O tempo do Natal, ele tem 2 pontos muito fortes: a celebração do Natal propriamente dita e a celebração da Epifania do Senhor, que são como que 2 eixos que juntos expressam claramente o que estamos celebrando. Essas 2 festas, elas estão intimamente relacionadas entre si e celebram diferentes aspectos do mistério da encarnação e da manifestação do Senhor. Inicialmente se construiu uma única celebração, para o nascimento e para a manifestação do Senhor, mas foi a partir do século IV que as coisas elas ficaram separadas. Se celebra no dia o nascimento, que é no dia 25 de dezembro, e em outro dia a manifestação, que é no dia 6 de janeiro. Então, Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro, eu acredito que todos sabem disso, Mas então por que se celebra no dia 25? Isso acontece porque lá em Roma, no dia 25, se celebrava a festa do solstício de universo. Então, no dia 25, eles celebravam o Deus Sol, os Sol Invictus. Só que aí, quem é o Sol Invictus agora? É Cristo. Então, a comunidade, eles se reúnem para celebrar não mais o Sol Invicto, o Deus Sol Invicto, mas celebrar o nascimento de Jesus Cristo, porque ele é o Sol que vence as trevas. Então, para Roma, era no dia 25 de dezembro. Só que no Oriente, o solstício era no dia 6 de janeiro. Então, por isso que fica essa dupla data. Dia 25 de dezembro para Roma e adjacências e no Oriente no dia 6 de janeiro. Então, ficou no Ocidente Natal e no Oriente a festa primordial é Epifania. A liturgia do Natal e da Epifania, elas retomam o prefácio com o tema da luz. Por quê? Porque Cristo é aquele que nos ilumina e nos faz passar do pecado e da morte ao esplendor da graça divina. Uma das tradições bonitas do Natal é o presépio, sem dúvida alguma. Em muitos lugares a gente vê presépio, inclusive em casas comerciais. Então é uma manifestação da religiosidade popular. Quando começa o século XII, a iconografia da Natividade ela não celebrava a pobreza de Cristo, porque eram presépios que até tinham das vontade de nascer lá de tão bonitinho que era, E aí, com São Francisco de Assis, começa o movimento do primeiro presépio vivo da história. Então, nos séculos 12 e 13, a arte deu lugar à representação popular do pobre menino Jesus, que nasce numa manjedoura em Belém. Então, a repatriação da cena da Natividade é marcada por uma profunda humanização. Então, se antes o presépio ele não era tão humanizado, era muito chique, agora começa a ter uma visão mais humana. Então, São Francisco de Assis, ele se permitiu usar bosques para celebrar o Natal de forma mais verdadeira possível, para mostrar concretamente a pobreza e as dificuldades na qual nasceu o menino Jesus. Então, ali se preparou uma gruta, uma manjedoura, feno e mandou levar um boi e um burrinho para reproduzir, a gruta do Senhor. E aí, com São Francisco de Assis, se difundiu esse costume a partir do século XIII. Então, a preparação do presépio, na qual estarão envolvidas crianças, torna-se uma ocasião para vários membros da família entrarem em contato com o mistério do nascimento do Senhor no Natal da forma mais verdadeira possível. O Caderno 14 do Concílio trata da música na liturgia e faz um apanhado histórico das suas origens, das alterações e da construção do que temos hoje como música litúrgica.
Retoma ainda a valiosa contribuição de São Pio X, que conferia como objetivo da música sacra a glória de Deus e a santificação dos fiéis, o que daria forças adiante ao movimento litúrgico que incorpora a participação dos fiéis na liturgia. Mas o que é a música litúrgica? Primeiramente, é importante colocar que temos a música religiosa, aquela que traz na sua estrutura temas muito bonitos, arranjos bem elaborados. Temos a música com textos bíblicos, mas que ainda não se configura como música litúrgica. E temos a música litúrgica propriamente dita, que embora traga alguns dos aspectos citados anteriormente, ela se difere por ter em sua estrutura textos bíblicos litúrgicos dentro do contexto atual da liturgia, onde os conteúdos dos ritos, dos tempos litúrgicos da palavra de Deus é que direcionam e dão forma ao canto. A música se coloca a serviço do mistério pascal de Cristo, que é a centralidade da liturgia, não como uma parte isolada ou dissociada, mas, como coloca o Sacrosancto Concílio, como parte integrante da liturgia, acompanhando o rito ou, por vezes, o constituindo. O livro traz contribuições valiosas a respeito da música na liturgia, nos permitindo adotar uma postura mais assertiva quanto à nossa participação, não somente pela parte conceitual ou teórica, mas, como muito bem coloca, não adianta apenas conhecermos os cantos ou cantarmos bem. É importante que o canto brote de um coração aberto e consciente do que se celebra, pois a força do canto deriva desses dois fatores, voz e coração. A Lumegêncio apresenta Jesus Cristo como a luz dos povos. Mas que povo é esse? Uma história que começou desde a trajetória do povo de Israel até a ressurreição de Jesus Cristo, que se manifesta em cada um de nós nos dias de hoje. Um povo marcado por uma história de luta, uma história de desigualdade social, dor, sofrimento, mas que, acima de tudo, nunca perdeu a fé, nunca perdeu a esperança, nunca deixou de acreditar que Deus caminha lado a lado. A igreja percebeu que haveria necessidade de reformular sua estrutura para que houvesse espaço, para que o povo pudesse ser protagonista da sua história, caminhar junto, contribuir para essa igreja ser mais viva e mais autêntica. E isso se confirma através do batismo, onde o cristão batizado, ele passa a ser pertencente dessa comunidade eclesial. Deus se manifesta na igreja através das pessoas, através do povo que é o povo de Deus. No envio do Filho e do Espírito Santo. A palavra missão significa envio. Primeiro o Filho, depois o Espírito, que sustenta e dá coragem. Passada para os apóstolos, que foram enviados em missão, e de fazer discípulos meus por todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Uma igreja missionária, que foi passada para nós hoje. Hoje também temos a missão de evangelizar, de levar o evangelho, levar a mensagem de Jesus a todas as pessoas. Na atualidade em que vivemos, falamos da urgência de uma nova evangelização, de uma nova forma de evangelização. E o Papa Francisco, ele nos pede e nos orienta nos pede cuidado especial, um cuidado especial com quem está nas pastorais, quem está na liturgia, quem faz parte da igreja. E também, em segundo lugar, com as pessoas que foram batizadas, mas que ainda não experimentaram a consolidação da fé.
E por último, aquelas pessoas que ainda não conheceram Jesus. Esta é a nossa missão, de levar a mensagem, evangelizar. São Paulo nos diz: ai de mim se eu não anuncio. E hoje a mensagem é para nós: ai de nós se nós não anunciar o Evangelho. O Papa Francisco nos diz que esse olhar tem que ser a partir do evangelizar. E evangelizar para tornar o reino de Deus presente neste mundo. O coração do Evangelho é uma vida comunitária e o compromisso com as pessoas, ou seja, o núcleo é a caridade. É preciso reconhecer a dignidade das pessoas e a dignidade de ser humano. O valor do amor, ele não tem limite. No irmão encontramos Jesus. Todas as vezes que fizemos isso a um desses pequenininhos dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste, afirma o evangelista Mateus, no capítulo 25, versículo 40, nas palavras de Jesus. A fé, ela precisa ser autêntica e não pode ser confinada a uma esfera privada, mas visa mudar o mundo para melhor. E a Igreja não pode permanecer à margem da luta pela justiça, pela dignidade do ser humano. Todos os cristãos somos chamados na construção desse mundo melhor. E a esse respeito, o Papa Francisco nos diz que precisamos trabalhar duas questões principais. E essas questões são elas: a primeira, a inclusão social, e a segunda, o diálogo social. Os tantos consagrados e consagradas espalhados por todo o mundo, em suas diversas realidades, nas muitas pastorais na igreja, bem como no mundo do trabalho, encontram dificuldade, assim como no tempo de Jesus. O tempo de Jesus não foi fácil também. Ele encontrou dificuldade, os seus que o seguiam também encontraram dificuldades. Então, no tempo de Jesus, eu pergunto, o povo estavam preparados? Eles estavam preparados para receber, para acolher o Evangelho? A resposta é que, se eles estivessem tão preparados, eles não teriam matado o próprio Cristo, não é verdade? E hoje, nos nossos dias, o povo da sociedade, de modo geral, estão preparados para receber o Evangelho? Nós vivemos em um mundo muito hostil, num mundo indiferente. Não é diferente nosso mundo de hoje do tempo de Jesus. E nós somos chamados a evangelizar neste mundo. É neste mundo, neste tempo que nós estamos inseridos, vivendo, que nós precisamos evangelizar, a dar testemunho de Jesus. Os cristãos, especialmente nós consagrados, devemos ser uma mensagem viva do Evangelho. Em muitos casos, somos o único evangelho que as pessoas leem hoje. Olha que responsabilidade, né? Se em cada comunidade, em cada paróquia, em cada comunidade religiosa, em nossos ambientes cristãos, nossos ambientes de trabalho, tivermos pessoas que se amam verdadeiramente, que se amam de verdade, que se ajudam, que cuidam uns dos outros, nós estaremos encarnando o amor de Jesus em nosso meio. Basta simplesmente deixar arder em nossa pequenez o fogo do Espírito Santo, que nos configura Cristo a florescer onde Deus nos plantou, onde Deus nos colocou, onde somos chamados. É assim que nos preparamos para viver plenamente
este tempo, nesse período, neste ano em que o Papa Francisco nos convida a rezarmos, nos convida à oração, para vivermos a esperança no jubileu do próximo ano. Esperança de viver cada vez mais inseridos e consagrados a Jesus pelo nosso batismo. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, ou seja, Maria é a plenitude da Igreja. Ela é a Igreja que chega nos últimos tempos. No episcopado do Conselho Vaticano II, haviam dois grupos. Um que queria um documento específico sobre Maria, Nossa Senhora, para que através dele pudessem fundamentar suas defesas sobre ela, ao enfrentarem protestantes, a modernidade, evidenciando a santidade de Nossa Senhora. Houve ainda quem quisesse um novo dogma em que definisse Maria como a corredentora, ou seja, o papel da Virgem no processo de redenção e salvação. Assim defende a Mariologia de nossa Igreja. Outro grupo não acreditava que tais exigências sobre documentos que reconhecessem Maria com tais virtudes fosse tão necessário. Mas, depois de uma votação acirrada, foi conseguido ser inserido no Conselho Vaticano II um tratado de mariologia bíblico e pastoral para nos afirmar que Maria e a Igreja são inseparáveis e que jamais podemos nos referir a Maria como algo longe de nós, pois ela está em nosso meio como nossa irmã e que nos ensina a permanecer no caminho de Jesus Cristo. O Papa Paulo VI, em uma carta apostólica sobre o culto à Virgem Maria, pede que não nos deixemos levar por uma espiritualidade seca, árida e estéril, que não contempla a beleza, a bondade e a magnificência de Nossa Senhora. No entanto, nas devoções marianas, nada de exagero que poderão colocar Maria à frente de Jesus Cristo. Papa Francisco ainda nos deixa essa síntese sobre Maria. Amar Maria não é poesia, é saber viver, porque sem Maria não podemos ser filhos. À luz da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II. Essa Constituição, que foi promulgada em 1965, fala sobre o papel da Igreja no mundo contemporâneo, tratando das alegrias, tristezas, esperanças e desesperanças da humanidade. Ela reconhece a condição humana marcada por divisões internas e externas e se dirige não apenas aos cristãos, mas todo o homem, oferecendo respostas às grandes questões existenciais. Essa Constituição, ela destaca que a Igreja está atenta ao sofrimento humano, especialmente dos pobres e aflitos, e que Cristo compartilha dessas dores, pois Cristo está presente em todas as realidades humanas. O texto ele também contextualiza a época em que a Constituição foi escrita, após a Segunda Guerra Mundial, um período marcado por grande sofrimento, mas também de desenvolvimento de novas teorias, em que se reconhecia a realidade do homem na história, em que vivia no coletivismo e passa a viver sozinho com suas questões. Com isso, nós podemos destacar o surgimento de grandes abordagens da ciência psicológica, como Freud com a psicanálise, Jung com a abordagem analítica e Viktor Frankl, um dos importantes nomes dentro das abordagens sobre o sentido. Viktor Frankl, com a logoterapia, buscava compreender e entender a abordagem na busca dos sentidos. Tentava ajudar o homem a lidar com as suas dificuldades. Neste contexto, a Constituição ela surge como uma resposta da Igreja, oferecendo Cristo como a fonte de esperança e também de sentido para a vida, afirmando que mesmo diante da morte, a última palavra é a vida e a ressurreição de Cristo.
O caderno 26 desses livros conciliares também explora como os cristãos vivenciavam as mesmas dificuldades que os não cristãos, mas com a esperança da ressurreição e a presença de Cristo, que dá sentido e consolo à vida humana. Temos alguns pontos que são importantes, principalmente em uma sociedade, em um mundo que tem muitas mudanças estruturais, mudanças humanas, né? Algo muito importante é reconhecer o dinamismo da sociedade e a tradição da igreja. O que significa isso? É reconhecer que o mundo está mudando e nós temos que acompanhar essas mudanças como igreja, mas sem perder o fundamento, sem perder as tradições, aquilo que realmente dá sentido à igreja, ao que nós somos, né? O nosso templo, as nossas tradições. Outro ponto importante é reconhecer a interdependência humana. O que significa isso? É reconhecer que nós somos seres individuais, sim, de fato, mas temos que reconhecer que não somos seres que só dependem de nós mesmos. Nós dependemos um dos outros para viver, e principalmente viver em harmonia. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, de certa forma, impacta a vida do outro e vice-versa. E nós, como igreja, devemos reconhecer isso. Outro ponto é a interdependência ambiental. Nós vivemos em uma época de muitas alterações climáticas, desmatamento, e é importante, enquanto igreja, reconhecer o papel do respeito, do cuidado à casa comum. Afinal, a criação de Deus não foi somente nós, a criação também foi tudo que nos rodeia, né? Então, é nosso papel enquanto cristãos reconhecer o papel da casa comum, da criação em nossa vida. Também a co-humanidade com Cristo. Cristo se fez humano, Cristo fez parte da natureza humana. E é nosso papel reconhecer que temos que valorizar a dignidade humana, sermos humanos, né? E ser humano significa o acolhimento, significa o crescimento, uns com os outros, como os irmãos em Cristo. Por último, o respeito ao diálogo e à convivência, né? Principalmente em um mundo que exacerba a individualidade, em que sempre diz que podemos ser autossuficientes sozinhos. Mas a teologia cristã nos pede que sejamos irmãos e irmãs, que reconhecemos que somos uma comunidade, somos um coletivo, um com os outros. A importância do contato íntimo com a palavra de Deus. Nós precisamos conhecê-la, nós precisamos interiorizá-la, nós precisamos vivê-la. Segundo, testemunhar com a nossa própria vida aquilo que falamos com a boca. Por isso, as orações elas devem ser fundamentadas e alicerçadas na palavra de Deus. Terceiro ponto, a palavra de Deus deve ser transmitida a todos os povos, a todas as nossas comunidades. Quarto ponto, precisamos perceber a superabundância da palavra de Deus, a riqueza ilimitada que a palavra de Deus nos traz. É o verdadeiro transbordamento das preciosidades que não tem fim. Quinto, a oração e a leitura bíblica, elas nos possibilitam a ter um diálogo com Deus. Quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós nos damos a oportunidade de ouvir o que Deus tem a nos dizer. Sexto ponto, é na palavra de Deus que nós encontramos o antídoto para bem viver, porque Ele caminha conosco nas estradas da vida. Só Deus responde à sede que há nos nossos corações. Só Deus responde à sede que há nos corações. Por isso, sintamos Deus, vivenciemos Deus através da sua palavra e sejamos nós peregrinos da esperança, hoje e sempre. A reflexão inicia considerando a complexidade da vida sacramental na igreja. É complexa, conflituosa às vezes, mas sempre deve ser respondida com a certeza
de que são vivências de amor, de experiência de amar e de ser amado. O capítulo 1 deste caderno, número 11, que trata sobre os sacramentos, dentro desse momento de estudo na igreja do mundo inteiro, traz-nos a verdade de que o fundamento de todos os sacramentos é a vida de Jesus Cristo. É o próprio Cristo presente no meio da igreja, no meio da comunidade. Ele é o sacramento na medida em que ele é a presença de Deus na vida da igreja e que cada sacramento traz a presença de Jesus para a vida eclesial. Recorda o caderno ainda a história, recordando muitos santos, muitos teóricos, dentre eles Santo Agostinho, que diz-nos que o sacramento é um sinal sagrado de Deus, e também Santo Tomás de Aquino, que diz que ele é sinal sagrado de Deus na medida em que traz a graça para cada ser humano e nesta graça o ser humano se santifica e santifica os outros, santifica a humanidade de modo geral. Quero recordar ainda que este documento traz-nos a compreensão de que nos 7 sacramentos, 5 deles são para a santificação, a nossa perfeição individual. E 2 outros deles, para completar os 7, o matrimônio e a ordem, servem como crescimento, graduação, da comunidade eclesial. Eles servem para edificar a vida comunitária. Os 7 sacramentos, considerando a matéria, considerando a sua forma, que é respondido pela palavra de Deus, e considerando também o ministro de cada um desses 7 sacramentos. A vida sacramental na igreja é vida da igreja, que é vida do Cristo, que é vida para as nossas comunidades. Deus nos abençoe no caminho de viver, de acolher a vida do Cristo na vida sacramental da nossa igreja. Hoje trataremos do caderno 19, caderno que trata do Papa, os bispos, os diáconos e sacerdotes. O capítulo 1 deste livro vai tratar dos aspectos gerais e da arquitetura do 3º capítulo da Constituição Dogmática Lumen Gentium. O capítulo 3 da Lumen Gentium, ela propõe um aprofundamento no que diz a respeito a uma categoria de fiéis da igreja. São aqueles que receberam o sacramento da ordem, chamados assim da hierarquia da igreja. A Lumen Gentium, um dos principais documentos do Concílio Vaticano II, trouxe uma renovada compreensão da hierarquia e dos ministérios da Igreja, enfatizando sua continuidade com a missão de Cristo e a tradição apostólica. No número 28, o documento aborda o presbiterato, destacando sua origem na missão dos 12 apóstolos e sua inserção na sucessão apostólica, o que confirma a sua natureza essencial e não a criação posterior. Os presbíteros compartilham com os bispos a dignidade sacerdotal, mas não possui a plenitude do sacerdote, dependendo dos bispos para exercer seu ministério. Sua missão principal é colaborar na pregação, na pastoral e, sobretudo, na celebração da Eucaristia, vista como centro da vida cristã e da função santificadora. Também ressaltada a importância da fraternidade entre os presbíteros, promovendo a unidade e supondo muito em sua missão pastoral. No número 29, a Lumen Gentium trata da restauração do diaconato como um ministério permanente, inspirando nas práticas da igreja primitiva. Essa decisão permite a ordenação de homens casados ou celibatários para o serviço diaconal, sublinhado o caráter servil da igreja. Os diáconos, embora distintos dos presbíteros e bispos, desempenham as funções essenciais, como o batismo, a proclamação do evangelho e a assistência na Eucaristia, representando Cristo como um servo. Essa restauração reafirma o papel do serviço como elemento sacramental dentro da hierarquia. Outro aspecto central é a confirmação da sacramentalidade do episcopato, que confere a plenitude do sacramento da ordem. Os bispos são descritos como sucessores diretos dos apóstolos, recebendo uma transformação ontológica em sua ordenação e atuando como sumo sacerdote. O documento também esclarece a relação entre o colégio episcopal e o Papa, destacando que a autoridade dos bispos é exercida de forma colegiada, sempre em comunhão com o Papa, que é a cabeça do colégio. A tradição apostólica é apresentada como fundamento da identidade da Igreja, transmitida de forma interrupta pelos bispos, desde os apóstolos, assegurando a fidelidade aos ensinamentos de Cristo ao longo da história. A centralidade da Eucaristia permeia todo o documento, reafirmando-a como sacramento que sustenta a vida e a unidade da Igreja, edificando a comunidade cristã.
Trataremos agora de nos concentrar sobre o domingo propriamente dito, como dia especial no qual a Igreja celebra o evento da salvação, dia da Assembleia Cristã. São João Paulo II, citando o autor anônimo do século IV, diz assim, que o dia do Senhor é o Senhor dos dias. Mas por quê? Simplesmente porque é a nossa Páscoa semanal. O domingo preside a semana, como Cristo preside os nossos dias, nossa existência. O domingo é a realização da forma de sinal, a sacramentalidade do tempo, daquele primeiro lugar que o Evangelho vivo ocupa em nossa vida concreta. Chamar o domingo de Páscoa da semana, então é o mais apropriado à constituição litúrgica. No número 6, menciona explicitamente que desde o início, a Igreja jamais deixou de reunir a Assembleia para celebrar o mistério pascal. Os evangelhos, a cada um a seu modo, nos relatam que ele mostrou sinais da gloriosa paixão, tomou com eles a refeição, transmitiu a paz e infundiu o Espírito. O domingo surge nessa transmissão, nessa tradição da fé em Cristo morto e ressuscitado. O domingo e a Eucaristia ordenam-se um ao outro, e não é por outro motivo, senão por causa da Assembleia, da comunidade discipular e missionária que neste dia se reúne. Este é o tema do capítulo 4 do nosso caderno 12. Ali disse expressamente, o domingo é o dia da Assembleia. A Eucaristia celebrada, constituindo-se o centro da vida do Espírito. A vida batismal é o momento privilegiado para a experiência da obediência da fé, ou seja, da resposta amável ao convite do Senhor, que convoca seus filhos e filhas à oração, que é sobretudo escutativa da palavra de Deus, a ação de graças e a fração do pão. Não há atividade pastoral mais importante do que a celebração eucarística no domingo. É impensável que um membro de qualquer grupo pastoral se ausente sistematicamente de sua comunidade quando esta se reúne de forma pascal à sua vida, que se prolongará, sim, pelas diversas expressões apostólicas que o Espírito suscita na Igreja. Se o batismo nos insere na Igreja, a Eucaristia nos mantém nela, toma parte do mistério da morte e ressurreição do Senhor, nos ritos e preces eucarísticos. Não é algo que se possa se isolar na individualidade da pessoa. O domingo, enquanto dia da Assembleia, está aí para isso, nos configura como povo sacerdotal, nação santa, família de Deus. O cuidado com a preparação da celebração, o zelo de garantir que tudo seja conduzido de modo que a comunidade celebre, e não apenas o ministro ordenado e a sua equipe. Vejam, a Eucaristia só poderá nos tornar mais semelhantes a Cristo se for possível a nossa participação em seus ritos. Uma participação que é direta, como dizia Romano Guardini, não delegada a qualquer dos membros da Assembleia. O encontro com Cristo vivo, a liturgia, em especial a Eucaristia, não pode ser delegado a quem quer que seja. A Constituição Litúrgica o diz expressamente no número 48, aprender a nos oferecer como hóstias vivas, ou seja, participarmos do sacrifício, não só pelas mãos e vozes do sacerdote, mas juntamente com ele. Nesse sentido, talvez devamos retomar os livros litúrgicos e, quem sabe, reaprender muitas das sequências rituais que foram preparadas com acompanhamento muito próximo de São Paulo VI. Ele que desejava garantir aos fiéis a Assembleia Litúrgica reunida, uma ação comum a todos, um único ato de culto. Caros irmãos e irmãs, são basicamente 3 os elementos constitutivos da teologia da liturgia das horas. Os elementos, portanto, constitutivos da liturgia das horas, ou do ofício divino, como é conhecido, são eles, sobretudo, os salmos. Os salmos constituem, desde sempre, a forma de oração da Igreja. Outro elemento constitutivo da liturgia das horas são as antífonas. Como o próprio nome indica, são pequenas frases que se dizem ante e imediatamente depois de cada salmo.
Outro elemento são as leituras, que são caracterizadas como leituras breves para as horas diurnas, laudes, terça, sexta, loa, véspera e também para a hora noturna das completas. Ou leituras longas, que são próprias do ofício de vigília, que foi, a partir do Concílio Vaticano II, chamado de ofício das leituras. Com atenção, todavia, que se pode manter o caráter vigilar, tendo como modelo a vigília pascal, mãe de todas as vigílias, a vigília de Pentecoste, como nós temos ampliado na terceira edição do Missal Romano. Outro elemento são os responsórios, ou seja, aquelas frases que se canta de forma responsorial depois de cada leitura breve ou longa feita durante a celebração do ofício. Embora não sejam elementos bíblicos, os hinos são poesias compostas ao longo desses 2000 anos que ocupam o lugar de destaque na liturgia das horas, como o canto de entrada na missa de uma celebração. Outro elemento são as intenções, ou chamadas as preces, que estão fortemente marcando o ofício da manhã e das laudes. Constitui ainda o elemento fundamental do ofício divino a coleta, ou oração do dia que encerra aquele ofício. A Igreja no Brasil se alegra, preparando-se para o jubileu, celebrando também a liturgia das horas e fazendo com que essa oração chegue até o povo de Deus. Amém. Olá, gente. Quero deixar aqui a nossa contribuição nesse maravilhoso trabalho de contato com algo tão extraordinário, tão importante, tão cheio do Espírito Santo, que foi o Concílio Vaticano II. Atendendo ao pedido do Papa Francisco, o Discatério para a Evangelização tomou a iniciativa de elaborar subsídios ágeis e eficazes em preparação para o Jubileu de 2025. Assim nasceu a coleção Caderno do Concílio, que reúne 34 volumes por teólogos, estudiosos da Sagrada Escritura e jornalistas que procuram redescobrir as 4 sessões do Concílio Vaticano II. O Papa fez uma introdução geral a esses subsídios que percorre os temas mais importantes das 4 constituições conciliares. A Lumen Gentium, que trata da Igreja de forma interna e a sua organização, a Sacrosanto Concílio, que trata da liturgia, a Dei Verbum, sobre a Bíblia, e a Gaudium et Spes, que trata da Igreja, mas no seu sentido missionário e até além fronteira. Do primeiro volume, o Vaticano II, já vamos ter aí, de fato, a introdução geral, seja do concílio, seja também da proposta do jubileu. O segundo volume, a revelação como palavra de Deus. Na história da revelação, o veículo privilegiado pelo qual Deus se dirige ao seu povo é a palavra, que permite conhecer progressivamente sua bondade, a sua vontade no nosso meio. A tradição, ser herdeiro de um patrimônio como a tradição, envolve a consciência de uma relação que cria continuidade com a história anterior. A inspiração, visto que a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita, o protagonismo absoluto da inspiração na Bíblia é o Espírito Santo. Agora, primeiro a gente viu a Dei Verbum, agora os textos relacionados a Sacrosanto Concílio. O primeiro texto, volume 6, a liturgia do mistério da Igreja. Traz o tesouro da Sacrosanto Concílio, dirigindo-se àqueles que pretendem participar de forma cada vez mais consciente, proveitosa da liturgia vivida na Igreja. Volume 8. A paróquia é a modalidade concreta, perceptível, para saborear o que quão bela é a Igreja. Contudo, nada como a liturgia é capaz de revelar à Igreja e ao mundo sua identidade de missão. Ou seja, quem não entendeu de liturgia, com certeza não entendeu de Igreja. Os sacramentos oferecem uma visão geral
da história dos sacramentos e as novidades trazidas pela Sacrosanto Concílio. Volume 12, na celebração dominical, a comunidade cristã é formada pela Eucaristia, por isso o valor do domingo da nossa fé. Os tempos fortes do ano litúrgico. Somos chamados a olhar para o ano litúrgico não como uma sucessão teatral de eventos passados, mas sim como uma participação na história de Jesus por meio da comunhão com ele no decorrer do tempo. Por isso nós temos o ciclo do Natal, o ciclo pascal e o tempo comum, ano A, B e C. Agora, os documentos da Lumen Gentium. A Constituição dogmática da Lumen Gentium reflete a natureza e a missão da comunidade dos discípulos de Jesus Cristo. Volume 16, as imagens da igreja. Imagem de igreja de Cristo, ovelha, rebanho, cidade fortificada, a porta da salvação, raiz e videira, e corpo místico de Cristo, assim como igreja agora, povo de Deus, consagrou o concílio a expressão povo de Deus como uma realidade teológica e, ao mesmo tempo, viva na história. O volume 18, a igreja é para a evangelização. A origem, a essência da evangelização está no amor trinitário de Deus, indicando a sua finalidade. Da Trindade brotamos, para a Trindade um dia voltaremos. O volume 20, os leigos. A missão dos leigos tem se desenvolvido não apenas nas questões, mas também dentro da comunidade eclesial, expressando o valor dos ministérios e dos serviços nos diversos espaços da caridade, isto é, a presença do leigo no mundo político, mas também a presença do leigo na comunidade. Volume 21, a vida consagrada. A vida consagrada tem a missão de tornar Cristo presente de tal forma que todos possam sentir o seu amor. Igreja peregrina a caminho da plenitude. A realidade da igreja é apresentada em sua função de mediação em vários níveis. Por sua natureza, é uma mediação, ela é sacramento, mas tem seu fundamento no mediador por excelência, que é Jesus Cristo. Maria, a primeira dos crentes. A intenção do concílio é mostrar a íntima relação entre a Virgem e a Igreja, pois ambas acolheram no coração e no corpo a palavra de Deus. Maria é aquela que na Santa Igreja ocupa, depois de Cristo, o lugar mais alto e mais próximo de nós. Ela é a mãe da Igreja, mãe do novo povo, mas, ao mesmo tempo, é irmã de cada um de nós. Depois, os documentos da Gaudium et Spes. O número 25, a Igreja no mundo de hoje, afirma que esta é a família humana a ser amada. Este é o mundo onde podemos ver a glória de Deus. Além disso, o que interessa à igreja em todos os tempos e também à nossa igreja de hoje são as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias desta geração, como também da geração de ontem. A sociedade humana, número 27, é uma vocação a qual devemos corresponder para compreender o plano de Deus e descobrir a interdependência que existe entre cada pessoa e a sociedade. Número 29, a família. A família é a célula insubstituível e primordial. A aventura da família, apesar das suas dificuldades e incertezas, é a única e apaixonante. Requer coragem, paciência e dedicação. Número 31, a economia e a finança. A igreja ensina que os cristãos têm uma responsabilidade pessoal nas atividades que apoiam o desenvolvimento socioeconômico da sociedade. Porém, cada um deve comprometer com a justiça social e expressar caridade e solidariedade para com todos. Número 32. A igreja não existe para si, mas está voltada para comunicar o evangelho e oferecer esperança, caminhando ao lado da comunidade humana e ouvindo a todos. Depois, o diálogo como o instrumento importante. O concílio apresentou o diálogo como principal instrumento do relacionamento da igreja com o mundo contemporâneo. E, por fim,
Neste último volume da coleção, Caderno do Concílio, com muitos testemunhos contemporâneos de verdadeiros artífices da paz, apresenta homens e mulheres que respondem à voz da consciência e que decidiram, ao longo da história, não seguir caminho de destruição, mas sim trilhar caminhos de paz, mesmo em um alto preço que a vida pode ter lhe custado. Gente, louvado seja Deus por esse trabalho, por essa contribuição, e sejamos Concílio Vaticano II. Sejamos Igreja Papa Francisco. Sejamos Igreja do Espírito Santo. Sejamos Igreja Jubilar. Aquele abraço.